Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 39.4 Um dia em Nazarick. 21h07 de Nazarick. A silhueta elegante de Demiurge apareceu no escritório de Ainz. Antes de tudo, ele inclinou-se profundamente para o Ainz sentado e depois assentiu em deferência a Mari e Coquilhutos, que esperavam lá dentro. A empregada designada, ele deu um singelo aceno de reconhecimento. Após acenar em reconhecimento, Ainz falou com Entoma via message. Tudo bem. Entoma, diga a Lupus Regina que ela tem permissão para partir. Esses três devem ser protegidos. Diga que use os meios necessários para isso. Entendido. Transmitirei suas ordens para a Lupus Regina. Livre de preocupações, Demiurge caminhou até o centro do escritório. Seus passos elegantes deixaram Ainz com inveja. Como descrevo, cada movimento que ele faz transborda confiança. Será porque as costas dele são muito retas? Demiurge parou, trazendo Ainz de volta aos seus sentidos. Fico feliz que tenha vindo, Demiurge, é uma honra. Eu agradeço por me chamar diante de ti, Ainz-sama. Terminou de falar com a Entoma, claro? Ela estava relatando alguns assuntos. Ela passou neste teste. Maravilhoso. Além disso, agradeço por ter tempo para mim, Ainz-sama. Isso não é nada demais, Demiurge. É justo que eu me corresponda ao homem que trabalha arduamente para Nazarick. Além disso, você não está atrasado, então não se preocupe. Vamos, me diga o que pensa. Ainz entregou o pedaço de papel que ele estava segurando para Demiurge. Assim que o recebeu, Ainz ouviu rapidamente escaneá-lo de cima para baixo antes de perguntar. Como pode ver, este é um menu. Qual sua opinião a respeito? A refeição é para um casal humano e possivelmente uma criança. Eu humildemente acho que qualquer humano deve consumir sem reclamar tudo que Dignara fornecer para eles. Ainz-sama. Porém, sinto que não é a resposta que o senhor procura. Assim sendo, creio que uma criança pode não gostar de foie gras. Além disso, pratos mais leves podem ser ideais para a situação. Bom ponto. Certamente levarei isso em consideração. Muito obrigado, o senhor me honra com o seu louvor. Ainz-sama, o senhor pretende convidar essas pessoas para a grande tumba de Nazarick, no santuário dos seres supremos, como convidados exato. E pretendo ser hospitaleiro, ou melhor, não era tanta hospitalidade ao ponto de entretê-los. Essa era uma forma de coerção apoiada pela riqueza, destinada a criar elos amigáveis. Isso é sábio porque pergunta. Existe algum problema? Não, absolutamente nenhum. Afinal, tudo que o senhor decide está correto, Ainz-sama. No passado, quando tudo isso acontecia, quando tudo era jogo, a grande tumba de Nazarick já havia sido palco de poucas pessoas além dos membros da guilda. No máximo, eles convidaram a irmã mais nova de Yamaiko, cujo nome de jogador era Akemi-chan algumas vezes. No entanto, a guilda não proibia convidar amigos. Era simplesmente que ninguém tinha o costume de fazê-lo. Duvido muito que meus velhos amigos seriam contra isso. Não há problema se eu convidar Firea e os outros. Invasores são diferentes dos convidados. Ainz então se virou para Demiurge, que estava ponderando algo, e os outros dois guardiões que estavam esperando na sala antes dele perguntar. Guardiões, estão prontos para entrarem nos banhos? Sinto muito. Mari e eu estávamos planejando pegar emprestado equipamentos para banho ao longo do caminho. Claro, sem problemas. Então, Coquilhutos, você já trouxe o seu. Então nos encontraremos nos banhos. Incremente, se alguém vier, peça que esperem por mim aqui. Como desejar. Ao ouvir a resposta da empregada, Ainz se levantou e saiu do escritório. Depois de ordenar aos vassalos que normalmente o seguiam para permanecer onde estavam, ele liderou o caminho para os banhos, que se situavam no 9º andar. Ainz queria muito conversar com Coquilhutos enquanto caminhavam lado a lado, mas Coquilhutos era muito sério e nunca faria uma coisa dessas. Isso fez Ainz se sentir um pouco solitário. Coquilhutos provavelmente não tinha lido seu coração, mas ele se aproximou de Ainz e perguntou. Ainz-sama, parecia haver menos Age Assassins no teto.
ó Senhor, os enviou para algum lugar? Ainz ficou um pouco desapontado quando descobriu que era relacionado ao trabalho, mas também se consolou pensando que isso era o que Coquiltus considerava uma conversa casual. Então ele respondeu a Coquiltus. Ele quase deixou a emoção sair em sua voz, mas no final decidiu que seria melhor manter isso em segredo. Eles estão na pousada de Errantel. Narberal está lá no momento, para o caso de visitas inesperadas. Eles estão vigiando os arredores de longe. Isto não é perigoso. Deixar a Narberal sozinha, bastante. Se alguém planeja atacar, seria o momento ideal. Entendo. Ela é a isca. Então, isso mesmo. Se a pessoa que fez lavagem cerebral em Chautier estiver observando cada movimento nosso, essa isca certamente os deixará babando. Depois que Momon derrotou a poderosa vampira Chautier, claro, ela era conhecida por um nome diferente, ninguém tentou se aproximar dele. Sendo esse o caso, se Momon não estiver por perto, deixar uma Magic Caster sozinha seria. Eles morderão. A isca não sei. Mas se fizerem isso, se eu estiver certo, então certamente serei um mestre da pescaria. Ainz imitou a ação de puxar uma vara de pescar. Mobilizaremos nossas forças, creio que não. Pelo menos não pretendo. Primeiro, vamos avaliar o nosso adversário. Se são tão fortes quanto nós, ou mais fortes, então precisaremos ser mais humildes. Coquiltus grunhiu. Ele entendeu o raciocínio por trás dessa decisão, então ele não teve escolha senão suportar isso. Meu lado lógico entende que é algo temporário, mas meu lado emocional não suporta essa possibilidade. Aguente até que tudo seja verificado. Precisamos descobrir as fraquezas da nossa oposição. Uma vez que isso aconteça, eu vou fazer com que provem a mais pura dor. Eu não vou perdoá-los por ousarem fazer lavagem cerebral na Chautier, por me forçarem a derrotá-la. Mesmo se fossem jogadores, Ainz não sentia o menor grau de empatia por eles. As únicas pessoas com quem Ainz se importava eram os NPCs ou seus velhos amigos. Se alguém despertasse sua ira, ele os sujeitaria a um destino pior do que a morte, a fim de mostrar-lhes a tolice de suas ações. Pagar o bem com bondade e o mal com maldade. Não é justo. Ainz sorriu friamente, quando uma onda de excitação cresceu dentro dele. Se a oposição realmente fossem jogadores, ele poderia conduzir experimentos muito melhores. O primeiro deles provavelmente seria o que ele não ousaria testar em si mesmo, a morte. Olho por olho. É dente por dente, correto. Sabe onde surgiu isso? Essa frase foi originalmente destinada a alertar contra a retribuição excessiva, então eu não a usei. Pois pretendo pagar de volta com juros. Punito-san disse isso. Acrescentou Ainz em seu coração. Oh! Eu não esperava nada menos de Ainz-sama. Não apenas um grande guerreiro, mas também possui um intelecto além da comparação. Eu estou verdadeiramente impressionado. Ainz não precisou olhar para trás para sentir a onda de respeito pressionando por trás. Então, planeja ficar o dia inteiro dentro de Nazarick? Ainz-sama não. Depois de tomar banho com vocês, eu vou adiantar alguns trabalhos aqui antes de retornar, porque há muitas coisas que precisam ser resolvidas lá também. E você? Eu planejo temporariamente retornar para minha posição como guardião de Nazarick, já que minhas obrigações no lago foram concluídas. Quando voltar, os únicos que trabalharão fora serão o Demiurge, que tem muitas tarefas para completar, Sebas e Solution, que estão reunindo informações na capital real, Aura, que está construindo uma base na floresta, e por fim, Narberal e eu. E difícil aceitar o fato de um ser supremo ir lidar pessoalmente com trabalhos que seriam nossa obrigação.
Perdão por lhe interromper, Coquiltos. Não há necessidade. Ain-sama. Ó Senhor. Governa este lugar. É cada uma de suas palavras. São as leus de Nazari que eu estava apenas dizendo tolices. Além disso, o clima no ar parecia ter mudado, e Ainz achou estranho. Olhando para trás, ele viu Coquiltos parecendo um pouco sombrio, embora ele não pudesse dizer pelo seu rosto. Se fôssemos tão competentes. Como? Ó Demiurge. Ó Senhor. Não precisaria se dar ao trabalho, mas, no fim, precisa, por nossa falta de habilidade. Isso não é verdade. Quando vocês foram feitos, meus amigos procuraram criar a pessoa certa para cada tipo de trabalho. Sendo esse o caso, a coisa mais importante que pôde fazer é terminar suas tarefas designadas. E sendo sincero, não importa se não pôde fazer ainda mais por mim. Porém, de fato, Demiurge é um pouco mais inteligente e mais bem informado. Com isso ele pode lidar com uma gama maior de problemas. Coquiltos não parecia ser capaz de aceitar isso, então Ainz continuou. Nesse caso, no seu ritmo, você deve se concentrar em aprender a lidar com mais coisas. Por exemplo, agora está no comando da aldeia Lizardman, então deve ter aprendido muito com isso. Governar aquela aldeia certamente lhe ajudará no futuro. Contanto que continue avançando, um passo de cada vez, um dia chegará a par com o Demiurge. Eu posso realmente fazer isso? Eu sinto que para você, isso não é impossível, respondeu Ainz de uma maneira indireta. Ninguém pode superar o intelecto do Demiurge. Para igualar a ele, você passará por caminhos sinuosos. Mas tenho certeza que seus esforços não serão em vão. Os dois continuaram em silêncio ao longo do corredor. Logo, Coquiltos disse calmamente, obrigado. Ain-sama. Não disse nada demais. Coquiltos, estamos quase nos banhos. Anime-se antes que o Demiurge e Mari venham. Sim, senhor. O Spa Resort Nazarick estava localizado no 9º andar de Nazarick. Era um local confortável de lazer que ostentava 9 banheiras com termas externas e 17 banheiras com termas internas para homens e mulheres. O mais impressionante deles era o banho Cherenkov. Sua água quente irradiava uma luz azul, permitindo que os banhistas desfrutassem de uma atmosfera soberba. Ainz, que havia chegado aos banhos na companhia de Coquiltos, ficou chocado ao ver alguém inesperado. Ain-sama era Albedo, que parecia estar terminando suas frases com corações hoje. Não foi apenas Albedo. Chautier estava atrás dela, junto com Aura, que estava com um cansaço estampado no rosto. Em contraste, Demiurge e Mari estavam longe de serem vistos. Talvez estivessem esperando por Ainz e Coquiltos no vestiário. Albedo, o que está fazendo aqui? Eu simplesmente vim me banhar com as outras, o senhor também, Ain-sama. Sim, eu também. Que coincidência, Albedo, que coincidência adorável, de fato. Eu ouvi que é melhor fazer algum exercício leve antes de tomar banho, aprimora o relaxamento. Vamos dar uma suada juntinhos, Ain-sama. Um arrepio percorreu a espinha de Ainz. Bem, tênis de mesa não seria uma má ideia. Não estava falando disso. Acho que o senhor precisa de umas dicas. Ela se aproximou de Ainz com a técnica de uma guerreira de nível C, algo que Ainz, um mágico caster, não podia esperar fugir, e estendeu um dedo para o peito de Ainz, que estava coberto apenas com uma robe, na esperança de traçar letras. No entanto, seu dedo, macio e delicado como um peixinho, entrou no espaço entre as costelas de Ainz. Ambos fizeram o mesmo som em uníssono. Que cena idiota! Ainz sorriu amargamente, pretendendo se dirigir a Albedo, e então o seu rosto congelou. Eu enfiei meu dedo no precioso templo de Ain-sama. O rosto de Albedo estava vermelho, seus olhos em orvalhos e uma fragrância doce emanava de seu corpo. Esse cheiro era muito semelhante ao perfume que ele às vezes cheirava em sua cama. Eu perguntei antes, mas ela sempre foi desse jeito. Ainz tentou o seu melhor para falar em um tom normal para Aura,
Que estava tentando segurar Chaltier, que lutava para se libertar. Não sei, Ain-sama. Tem acontecido muita coisa ultimamente. Espero que trate isso como estresse por ela trabalhar tanto para Nazarick. Pense desse jeito, por favor. Se é assim, então não podemos evitar. Grum. Albedo, obrigado pelo seu árduo trabalho todos os dias. Ains planejou se retirar rapidamente, mas alguém agarrou seu robe. Não havia necessidade de olhar, ele já sabia quem era. Albedo, o que está fazendo? Alguma coisa aconteceu que perdeu toda a vergonha que tinha. O que disse agora acendeu um fogo no meu coração, meu ventre queima de vontade. Então, Ain-sama. Não, espere um minuto, acalme-se, Albedo. Cococitos entendido. Uma rajada de ar frio encheu a passagem. A súbita mudança de temperatura pareceu ter trazido Albedo aos seus sentidos, e a luz da razão retornou a seus olhos. Eu não posso ficar sentado enquanto alguém desrespeita o Ain-sama mesmo. Se for a supervisora, guardião em pessoa, Coquiltos irrompeu entre Ains e Albedo. Ele tinha sua alabarda de platina na mão, uma ameaça sem palavras que ele teria prazer em usar se Albedo tentasse alguma coisa engraçada. Mil perdões, Ain-sama. Parece que perdi o controle. Eu aceito suas desculpas, Albedo. Depois de ouvir o julgamento de seu mestre, Coquiltos se afastou. No entanto, ele não guardou sua alabarda. Eu sei que seus deveres são pesados e que há momentos em que você deseja deixar tudo de lado e aliviar suas frustrações. Mas, aproveite esse tempo para relaxar, tome um bom banho e liberte-se do estresse. Obrigado, Coquiltos. Dizendo isso, Ains tentou correr para o banho masculino, mas os passos atrás dele o fizeram parar. Albedo, por que está me seguindo? Talvez não saiba, então eu vou dizer, mas este é o banho masculino. Você deveria ir ao banho feminino. Eu pensei que gostaria que eu lavasse suas costas, Ain-sama. Negado. Até porque, não vou tomar banho sozinho. Os guardiões estarão comigo. Você deseja aparecer nua diante deles assim que Ains pensou que ela diria, sou uma sucubus, é natural que eu faça isso. Albedo prontamente respondeu, nesse caso, há banhos mistos em outro lugar. Os banhos mistos não devem ser usados dessa maneira, mas Ain-sama, é injusto o senhor agraciar apenas os homens. Isso mesmo, Arinsu. É isso mesmo, Arinsu. Chaltier grunhia entre as mãos de Aura. No entanto, Aura, que foi arrastada à força, simplesmente olhava para tudo com o ar de cansaço nos olhos. Atrás delas estava Coquiltos, que parecia bastante constrangido. É só um banho juntos. O que ela quer dizer com agraciar? A mesma coisa aconteceu da última vez. Será que a Albedo está com problemas mentais? Será que foi culpa minha que ela está ficando meio doida? Albedo, deixa eu esclarecer umas coisas. Eu prefiro mulheres a homens. Eu sou puramente heterossexual. Albedo parecia querer dizer alguma coisa, mas Ains levantou a mão para interrompê-la. No futuro, quem sabe qual tipo de relacionamento possamos ter. Mas agora, eu nem sequer descobri o nosso lugar neste mundo. Assim, como o líder desta organização, é inadequado dar um passo a mais em qualquer relacionamento que tenho atualmente com vocês. Gurro. Albedo franziu as sobrancelhas. Além disso, vocês são como as filhas dos meus amigos, e isso é algo muito conflitante para mim. Eu estava me perguntando o que estava acontecendo. Parece que vocês estão incomodando a Ain-sama. Oh, Oneishan, ela está morta. Eu não estou morta. A voz fraca de uma garota respondeu. Estava esperando você há um bom tempo. Perdoe nosso atraso. Mas voltando ao assunto, a supervisora guardiã provavelmente deveria aprender como refrear suas emoções. Os olhos tipicamente fechados de Demiurge se abriram um pouco, permitindo que a hostilidade dentro deles fluísse. O ar ao redor dele se tornou perigoso, destacando o quão assustador um homem tipicamente gentil poderia ser. Aparentemente afetado por isso, Coquiltos parecia pronto para lutar com Albedo. O sorriso permanecia no rosto de Albedo. Não, tinha crescido mais. Seus tolos. Ains não conseguiu conter sua raiva e gritou com eles. Eu proíbo vocês de brigarem na minha frente.
Seus idiotas! Todos os guardiões tremeram e caíram de joelhos ao mesmo tempo. Por favor, nos perdoe, Ain-sama. Tá. Levantem-se. Depois de ver que todos haviam se levantado, Ains usou um tom gentil, como se fosse de repreensão para a advertência. Não briguem por bobagens. Isso só vai me decepcionar. Vocês entendem? Ao ouvi-lo simultaneamente responder que eles entendiam, Ains deixou sua raiva desaparecer. Enfim, vamos tomar banho e espairecer nossas mentes. Os homens virão comigo. E Aura, ordeno que você fique de olho nas mulheres. Fique de olho nessas duas e não deixe que fujam. Deixa comigo. Os olhos de Aura brilharam impetuosamente. Ela provavelmente sentiu que esta era uma chance para um contra-ataque. Tal era o calor escaldante que Albedo e Chautier estavam visivelmente abaladas. Ains entrou na porta com a cortina escrito homens e deliberadamente ignorou o clamor vindo de trás. Ele tirou as roupas no vestiário. Se estivesse normalmente equipado, ele teria que remover muitos itens e isso seria muito problemático, mas ele havia se preparado antes de vir, e então tirou as roupas rapidamente. Depois de se despir rapidamente, ele entrou nos banhos. Toda vez que removo minhas roupas, sempre me pergunto como exatamente posso me mover. Um corpo esquelético e sem músculos. Realmente, como ele poderia se mover era um verdadeiro mistério para Suzuki Satoru. Dito isto, os undeads do tipo esqueleto eram uma visão comum neste mundo, então tudo o que podia fazer era aceitar este fato. Mesmo assim, ele tinha suas dúvidas de vez em quando. Eu vou entrar primeiro, por favor, espere por mim. Mari completamente nu correu atrás dele. Ele poderia enganar a todos com seus trejeitos e traços femininos, mas ao ver correndo nu, não restava dúvidas de que era um menino. Tinha a fisionomia de uma criança, praticamente sem massa muscular. O fato de um corpo tão delicado poder exercer tanta força, era provavelmente devido a alguma lei natural desconhecida deste mundo, muito parecida com a que regia a Ains. Enquanto olhava para o corpo nu de Mari e ponderava sobre essa questão, Ains o repreendeu. Não corra assim. O chão está molhado e é perigoso. Era impossível para um guardião morrer ao cair e bater a cabeça. Contudo, depois de ver o corpo infantil de Mari, ele não pôde deixar de se preocupar. Se sim. Eu sinto muito, você tem que se desculpar por isso. Ains pensou. Perdoe o atraso, Ain-sama. Depois disso, Coquiltos e Demiurge apareceram. O corpo de Demiurge estava envolto em músculos firmes e definidos, como um corpo de um atleta olímpico. Não é possível projetar o corpo sob as roupas ao criar um personagem, então talvez Hubert tenha escrito seu físico em sua narrativa. Coquiltos, você parece o mesmo de sempre. Bem, ele está tipicamente nu. Poderia não dizer esta frase, por favor? Me faz parecer um pervertido. Não fique chateado, Coquiltos. Por usar um exoesqueleto, sua aparência habitual não pode mudar. Exoesqueletos eram uma espécie de armamento natural, muito parecido com as unhas e dentes de Chautier. Tal equipamento ganhava dureza e durabilidade à medida que seus usuários ficavam mais fortes, assim como melhorar as capacidades físicas usando cristais de dados. Seus méritos eram que eles não precisavam ser mudados com frequência e poderiam ser usados por longos períodos. Mesmo se eles fossem destruídos por ataques ou rachados por habilidades, eles poderiam ser restaurados junto com o HP de seus usuários através do uso de magia curativa. Além disso, eles não seriam dropados após a morte, entre muitas outras vantagens. Por outro lado, eram inferiores às armaduras primárias que a maioria dos jogadores de um nível equivalente usava, seja em termos de dureza, durabilidade e capacidade de cristais de dados. Mesmo no nível 100, quase nenhuma arma natural e armadura poderiam corresponder a um item Divine Class. Talvez alguém pudesse ser capaz de fazê-lo se possuísse profissões que fortalecessem esses armamentos corporais, mas até mesmo Ains não sabia se era possível. Armas e armaduras naturais não eram muito vantajosas para os jogadores, mas eram bastante úteis para os NPCs. Isso porque não era necessário reunir uma grande pilha de armaduras e armas para eles. Em outras palavras, o jogador que fez o NPC poderia se poupar do trabalho de equipá-los. Obrigado.
Ains-sama, Kokyuto se curvou em agradecimento, mas Ains não falou em sua defesa. Ainda assim, será que todo mundo gosta de provocar ele e assim tirar sarro dele, ao ponto que ele tem que me agradecer por intervir? Devo tentar dizer indiretamente que os outros maneirem nisso? Seria o equivalente a uma situação típica para professores e valentões em salas de aulas. Ele não sabia como Yamaiko lidava com esse tipo de coisa no passado. Enquanto ponderava sobre o assunto, ele falou aos guardiões: bem, vamos entrar. O grupo entrou nos banhos, liderados por Ains. Havia 12 áreas nesta grande instalação balnear. A primeira era uma área de banho padrão, depois o banho na selva, que era o maior, as antigas termas romanas, que eram muito atmosféricas, os banhos de pomelo, onde pomelos flutuavam na água, os banhos de enxofre, os banhos de jatos, os banhos elétricos, que tinham uma leve corrente elétrica para entorpecer a pele, os banhos gelados, com carvão flutuando, os banhos Cherenkov que brilhavam com uma misteriosa luz azul, bem como banhos mistos ao ar livre. Claro, o cenário exterior era falso. Havia também as áreas de sauna e banho de pedras e, finalmente, a área de descanso. Então, qual gostariam de provar? Compartilhem suas opiniões. Eu acho que os banhos gelados são os melhores. Eu gostaria que o Ains-sama experimentasse as virtudes de um banho gelado. Ains era resistente a danos causados pelo frio e até mesmo entrar nos frios banhos gelados não seria uma dificuldade para ele. Entretanto, algo parecia errado em sugerir que alguém tomasse um banho frio logo após entrar na área balnear. Kokyuto-san, nós viemos nos banhar. Então, depois de ouvir Mari, Kokyuto pareceu ter percebido que havia cometido um equívoco. Só então, alguém procedeu com uma provocação. Viemos aqui tomar banho, então talvez devesse ter recomendado um banho quente para promover a circulação. Ah, sim, isso me lembrou de algo. Você pode se banhar em água quente. Não vai acabar como uma lagosta cozida, não é sem problemas. Meu exoesqueleto é resistente a fogo, algo impressionante para um corpo. No, Kokyuto disse orgulhosamente. Então eu acho que talvez devêssemos ir para um banho normal. Banhos frios são os melhores. Tomar banhos frios enquanto agarra um pedaço de gelo é muito confortável. Eu não vou dizer que só você gosta dessas coisas, mas duvido que a maioria compartilhe de seus gostos. Bem, seria muito chato se cada um fosse se banhar em um lugar diferente, então vamos revezar ficando um pouco em cada banho. Vamos começar com o banho na selva. Meus amigos se esforçaram muito para fazer isso, depois que seus subordinados responderam, não vejo a hora, incluindo Kokyuto um tanto desanimado. Ains levou-os para o banho na selva. Havia árvores e grama falsa aqui, tudo fora feito para parecer uma floresta. Mesmo sabendo que era falso, era realista o suficiente para que todos esperassem que monstros descem o bote a qualquer instante. Este banho foi feito inspirado no rio Amazonas que existia no passado. Belriversão, com a ajuda do Blue Planet Sun que fizeram. Ains virou as costas para os guardiões impressionados, então ele levou sua bacia e banquinho de banho para a área de limpeza. Porque todas as bacias deste spa são amarelas. Quando perguntei na época, ele disse que era tradição. Será que todos os spas têm bacias amarelas? Não preciso avisar, mas precisam se limpar antes de entrar no banho. Mas a maneira como eu tomo banho faz muita bagunça, então talvez seja melhor ficarem longe de mim. Com essa mensagem concisa, Ains jogou a bacia cheia de água quente em si mesmo. A água passou direto por ele até o chão. Devido às muitas lacunas em seu corpo, era muito difícil enxaguar todo o corpo de uma só vez. Depois de repetir isso várias vezes, certificando-se de que estava molhado, ele pegou uma escova. Ains colocou o sabão líquido em uma escova e começou a se esfregar. Assim como antes, as muitas lacunas em seu corpo denotavam que esfregar a si mesmo era como esfregar uma peneira, e assim espuma e bolhas espalhavam por toda parte.
Talvez eu devesse ter trazido meu adorável assistente de banho, Sanki-Shikun. Ain sentiu que seria desagradável deixar seus subordinados vê-lo todo coberto pelo slime, então não o havia trazido. Entretanto, ele não se banhava há algum tempo, o que aumentou o problema. Enquanto Ain se esfregava com entusiasmo, Mari aproximou-se dele com um banquinho amarelo em mãos. Ele estava claramente nervoso, mas sorriu para Ain. Seu rosto estava vermelho pelo calor dos banhos. Ain-sama. Por favor, deixe-me o ajudar a lavar as costas. Sim. Então quer me ajudar a tomar banho? Esteja avisado que meu corpo é muito tedioso para lavar. Use essa escova. Limpar com a toalha é muito cansativo. Ain virou as costas para Mari, e Mari começou a esfregar lentamente as costas com a escova que recebera. Você está fazendo um bom trabalho. Muito obrigado. Honestamente falando, Ain não poderia dizer se era um trabalho bom ou ruim. No entanto, ele dissera isso a Mari porque estava grato. Ain olhou para os outros dois. Eles estavam dizendo: vou ajudar-lhe a lavar as costas. Tudo bem, obrigado. Pela sua gentileza. Ain não pôde evitar de sorrir, embora seu rosto esquelético não tivesse expressões faciais. A grande tumba de Nazarick é realmente o melhor lugar. Atrás dele, a voz de um menino dizia: acho que lavei este lugar antes. Não é isso? Só ampliou o sorriso de Ain. Obrigado, Mari. Agora é minha vez de ajudá-lo. Não seja tímido. Ain agarrou os ombros do garoto e virou, depois aplicou espuma de banho na toalha de Mari e começou a ensaboá-lo. Ele gentilmente esfregou o corpo de Mari, tomando cuidado para não o machucar. Pensou na força que usava para se lavar e tentou usar menos força do que isso. Isso dói não? De jeito nenhum. Depois de ajudar Mari, que tinha ficado todo rígido por algum motivo, a lavar as costas, Ain lhe devolveu sua toalha. Você pode fazer à frente você mesmo. Certo, claro? Claro que sim. Ain pegou a escova e esfregou as costelas. Mari estava se esfregando ao lado dele, então Ain teve o cuidado de não o borrifar com sua espuma. Então, eu irei primeiro. Depois que Demiurge terminou de se enxaguar, foi até a banheira, balançando sua cauda enquanto o fazia. Ele foi seguido por Coquiltos, que provavelmente teve dificuldades banhando-se como Ain, mas que poderia efetivamente usar todos os seus 4 braços para economizar tempo. Naturalmente, Mari foi o próximo. Ain finalmente terminou de lavar vários minutos depois que todos terminaram. A banheira era bastante larga, e uma estátua de leão habilmente esculpida despejava água quente pela boca na banheira borbulhante. Ain caminhou através do vapor de água e notou que Coquiltos estava especialmente distante dos outros. Os outros dois estavam apreciando a água quente, a uma distância dele. A água quente é boa. Ain pensou que, como uma criança, Mari nadaria na banheira, mas em vez disso, ele simplesmente dobrou a toalha e colocou-a na cabeça, um olhar relaxado no rosto. Essa atitude era menos adequada para uma criança e mais adequada para um adulto sobrecarregado. Quando Ain o viu, ele se sentiu surpreso e então se perguntou: o trabalho de um guardião de Nazarick é mesmo cansativo. Oh, é tão bom. Eu sinto a fadiga fluindo para fora do meu corpo. Demiurge havia removido os óculos. Ele jogou um pouco de água quente em seu rosto e disse aparecendo um tio de meia-idade: bem quente, isso, que estranho. Você não disse que era resistente a isso? Eu sou, mas geralmente não me banho em águas quentes. Por isso, não estou acostumado. Ainda assim, isso não é motivo para usar sua Frost Aura. Espero que mantenha sua distância. Eu prefiro minha água quente um pouco escaldante. Agora ele sabia o porquê Coquiltos estava tão longe. A água que o circundava estava mais fria. Você é resistente ao fogo. Por isso, está bem. Por que não experimenta os banhos gelados? Isso não vem ao caso. Além disso, não me envolve com minha resistência. Estou simplesmente aproveitando a água quente. Não consegue aguentar um quentinho desses, Coquiltos? Bem raro. Provocações superficiais.
vindo de você, está bastante empolgado. Parem com isso. Banhos devem ser agradáveis. Se quiserem testar sua resistência, façam na sauna. Ninguém é obrigado a tomar banho aqui. O Omar exalou calorosamente, com a testa coberta de suor. Olhem, vocês precisam aproveitar o banho como o Mari está fazendo. Mari, não se esforce demais. Se não se sentir bem, pode sair. E, tudo bem, Ain-sama. Se alguma coisa acontecer, eu posso usar magia. Usar magia é uma ova. Pensou Ains. Todavia, ele não disse nada e simplesmente olhou para Coquiltos. É correto usar as resistências quando se está tomando banho. Eu acho que algumas pessoas se banham assim, Ain-sama. Por exemplo, por ser um dead, o senhor não ficará atordoado, não importa quanto tempo absorva a água. Não é um tipo de resistência. Olhando por esse lado, ele podia sentir o calor lentamente infiltrar-se em seu corpo, mas não parecia tão bom quanto se ainda fosse humano. Um corpo undead tem seus méritos e falhas. Enquanto Ains estava de luto por suas alegrias perdidas, ele levantou a cabeça do vapor subindo da água e olhou em volta. O que foi? Eu acho que alguém estava chamando o meu nome. Será que está vindo do outro lado? Coquiltos apontou para a parede atrás dele. Ali é, claro, o banho das mulheres. Faz sentido. Mas as paredes não deveriam ser mais grossas. Talvez os ecos tenham feito suas vozes mais altas. Ains não pôde resistir ao desejo de levantar as orelhas e ouvir. Não havia má intenção naquilo. Ele estava simplesmente curioso sobre o que um grupo de mulheres falaria quando não havia homens por perto. Claro, ele não colocou seu ouvido na parede. Fazer isso prejudicaria sua dignidade como governante da grande tumba de Nazarick. Ele até se afastou da parede e virou a cabeça para o outro lado. Albedo, você é tão cabeluda aí embaixo. Ains franziu a testa enquanto se concentrava e ouvia a conversa do outro lado. Aura, não descreva assim. A Ain-sama deve estar por trás dessa parede. Será que tem um buraco ou algo assim? Ains analisou cuidadosamente a parede inteira, porque estava preocupado que alguém pudesse ter instalado algum tipo de mecanismo estranho nela. Houve um tempo em que alguns membros da guilda ficaram obcecados em fazer estranhos dispositivos e truques. As relíquias daqueles tempos poderiam ter permanecido até agora. Normalmente, ele nos espiaria. Não, eu duvido que seja o caso. Arinsu. Não há necessidade de nos espiar. Se o Ain-sama ordenar, vamos deixá-lo nos espiar o quanto quiser. Arinsu. Oh, é raro ouvir você dizendo algo que faça sentido. Chautier, o que quer dizer com raro? Que rude. Enfim, isso é uma escova de dentes. Arinsu. Poderia não escovar seus dentes aqui, por favor? Quero dizer, escove os dentes no banheiro. Não. Eu não posso evitar. Limpá-los é realmente cansativo, então tenho que fazê-lo em um lugar espaçoso. Caso contrário, será muito problemático. A voz de Albedo veio de uma posição um pouco mais alta, seguida pelo som alto de escovação. Parece bastante cansativo. Ah, se não dá para evitar, então pode fazer, né? Obrigada. Credo, não balance a cabeça olhando para mim, é muito nojento. Chautier, não vai escovar também. Eu escovo sozinha no meu quarto, então não preciso. Arinsu. Ainda assim, vamos realmente ter cáries e coisas assim. Arinsu. Mesmo que não seja o caso, o mau hálito pode destruir até o mais antigo dos amores. O som de escovar repentinamente parou, substituído pelo som de passos arrastados. Calma aí, não me diga que vai pular assim? Pelo menos mude de forma. Primeiro, houve um ruído alto, seguido pelo som de respingos de água. Ela deve ter pulado com força na banheira. Coffee. Se eu fosse uma vampira das lendas, eu já teria me afogado. Arinsu, você não é mais uma criança. Não pule desse jeito fofofo. Isso é ótimo. Eu virei aqui para tomar banho a partir de agora. Você deveria aprender umas etiquetas de banho. Isso sim. O que é isso? Que estranho. Esse leão está se movendo. Mal educados são proibidos no banho. Exterminar. Uma voz masculina de repente falou, o que fez Ains e os outros homens se entreolharem. Isso soou como a voz de um homem. Eu não ouvi essa voz antes. Seria
1. Guardião das áreas de banhos, mas por que teria um homem no lado das mulheres? Não, eu já ouvi essa voz antes, é o Luciferção. Ao ouvir a voz do maior encrenqueiro de Nazarick, Ains lembrou-se de vários casos em que ele pregara peças. Honestamente, Ains não gostava quando ele fazia isso. Esta é a voz de um ser supremo. É tão duro. Este não é um golem de ferro comum. Albedo Morra, seu golem maldito, ouve um estrondo e, em seguida, o som de algo atingindo a parede em alta velocidade. Aquilo bateu e até sacudiu as paredes dos banhos dos homens. Apenas por precaução, peguem suas armas e preparem-se para atacar o banheiro feminino se alguma coisa acontecer. Ordenou Ains aos guardiões, claramente desmoralizados. Se o fogo amigo não estivesse ativo, talvez terminasse em risadas, mas, dadas as circunstâncias atuais, alguém poderia realmente ser morto. O poder de luta delas estava reduzido sem o seu equipamento e, dependendo das circunstâncias, realmente precisavam ser resgatadas. Eu gostaria de poder me banhar em paz da próxima vez. Ains saiu da banheira espalhando um pouco de água e foi para o vestiário. Ao ouvi-lo falar, os outros guardiões assentiram em uníssono.